Olá, turma. Vamos começar aqui as aulas sobre requisitos de software. Essa aula inicial é uma introdução à engenharia de software, engenharia de requisitos. Ok. A engenharia de requisitos é a área do desenvolvimento de software que ela engloba a tradução das informações de ambiente, das informações do mundo real, para especificações que vão ser programadas no ambiente das máquinas. Então, no ambiente do mundo real, nós temos diversos requisitos, diversas necessidades de pessoas, de organizações, e nós temos também várias propriedades de domínio, que são premissas ou regras do mundo real, que elas eventualmente precisam ser refletidas em um programa de computador. Nesse ínterim, nesse caminho, nós temos as especificações, que são efetivamente descrições sobre comportamentos e propriedades que um programa precisa ter para atender requisitos de alto nível e restrições e propriedades de domínio. Esse processo de tradução não é um processo simples, ele é um processo complexo, tanto que é difícil até hoje para você ter usuários que sejam leigos no desenvolvimento de programas, que eles consigam expressar de forma fácil especificações de software, especificações de requisitos. Então, os usuários eles são muito bons para descrever o ambiente em que eles trabalham, descrever suas necessidades, descrever seus problemas, mas eles não são tão bons, até porque não são treinados para isso, em descrever especificações, né? Existe um mito comum que as pessoas na área de TI gostam de dizer, que é o cliente não sabe o que quer. Na verdade, o cliente sempre sabe o que quer, porque o cliente sempre conhece muito bem o problema que ele enfrenta. É a perda de usuários, ele está perdendo vendas, ele está deixando de ganhar uma fatia do mercado, ou ele está perdendo informações. Ele conhece o problema dele muito bem. Agora, a transformação desses requisitos, desses problemas em especificações, ela precisa ser guiada por profissionais que entendam da área de engenharia de requisitos. Para ilustrar aqui, imagine, por exemplo, um sistema de biblioteca, de controle de biblioteca. O que seria um requisito? Um requisito seria uma informação, por exemplo, que um leitor da biblioteca ele pode emprestar até 10 títulos diferentes ao mesmo tempo. Isso é uma informação do mundo real. A biblioteca tem essa regra, independente da biblioteca ter um sistema que controla isso ou não, um sistema de software que controla isso ou não. Então, as bibliotecas, muito antes de existir software, elas já tinham essas informações, elas têm esses requisitos. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem uma propriedade de domínio, que é os leitores eles têm o hábito de retornar aos seus empréstimos dentro do tempo. Né? Então, isso é uma prática recorrente. Então, o que acontece? O profissional de TI, o profissional de requisitos, ele vai pegar essas informações e vai traduzir isso em especificações. Então, por exemplo, uma possível especificação, dentre várias outras que são necessárias para atender esses requisitos, é essa que está demonstrada aí. O sistema notifica o leitor 3 dias antes do prazo de expiração do empréstimo. Ou seja, se os leitores têm o hábito de retornar os empréstimos no tempo, você pode ter uma notificação de expiração apenas poucos dias antes do prazo. Você não tem a necessidade de estar notificando os usuários recorrentemente ou com muitos dias de antecedência. Então, isso é uma especificação que você pode ter derivada de informações do ambiente, de informações de contexto. Ok? E num passo de desenvolvimento, essa especificação vai efetivamente ser
desenvolvida em um programa, né? Então, você pode ter aí um programa que vai ser escrito em C Sharp, que vai implementar essa especificação. Veja que desses 4 exemplos aqui, o último não é um requisito, né? Muitas vezes as pessoas colocam isso aqui como um requisito não funcional. Isso aqui não é um requisito não funcional. Isso aqui é apenas uma decisão de implementação. Requisitos funcionais não funcionais são outra coisa que a gente vai ver depois, em outra aula. Não, nessa aula ainda. Então, uma decisão de linguagem de programação é uma decisão que fica a, a cargo das equipes de desenvolvimento. Mas o cliente pediu para ser em C Sharp, então é um requisito. É uma imposição do cliente, mas não necessariamente é um requisito, né? Então, isso é importante separar na engenharia de requisitos. Vamos ver um exemplo, vamos ver um outro exemplo também para a gente começar a entender o que são requisitos, começar a perceber requisitos nesse ambiente do mundo real que nós vivemos. Vejam essa narrativa aqui. Vocês parem um vídeo e leiam essa narrativa. Ok, vamos lá, todo mundo leu a narrativa. Então, é uma narrativa de saque de dinheiro rápido. Então, ela descreve uma pessoa que tem filhos pequenos, que está usando um automóvel para se dirigir até um caixa eletrônico para fazer um saque em dinheiro, com a expectativa, inclusive, do tipo de cédula que vai ser recebido, e também com uma expectativa em relação à forma como o caixa eletrônico vai se comportar. O caixa eletrônico se comporta como se aquela transação que fosse ser feita fosse a única a ser feita. Então, quando a pessoa escolhe dinheiro rápido, o caixa entende que aquela vai ser a única transação e após a operação encerra a, encerra a sessão do usuário. E aqui na narrativa é explicado por que a pessoa gosta disso, né? Ou seja, a pessoa está dentro do carro, a pessoa tem crianças que tá com ela, então o foco da atenção da pessoa está distribuído, porque ela precisa dar conta das crianças enquanto está fazendo esse saque. E ela gosta particularmente desse terminal por causa disso, porque ela pode sair sem se preocupar de que uma próxima pessoa que vá até o terminal tem acesso à conta dela, porque a conta fecha e encerra a sessão após a operação. Então, nós temos diversos elementos aqui nessa narrativa que podem virar especificações. Se você perguntar para a Maria, ela não vai saber especificar os requisitos, ela não vai entregar esses requisitos prontos. Mas ela sabe os problemas que ela resolve. Ela precisa, por exemplo, de cédulas de um determinado tipo, porque o pagamento que ela vai fazer precisa dessas cédulas desse determinado tipo. Ela quer que seja uma coisa que ela não precisa sair do carro, ou seja, se esse caixa eletrônico estiver posicionado dentro de uma loja, dentro de um espaço fechado, ela precisa estacionar o carro para poder descer. Então, a Maria, ela tem uma série de necessidades, ela tem uma série de requisitos de usuário que precisam ser atendidos por uma solução de caixa eletrônico que irá ser bem sucedida. Então, basicamente, a engenharia de requisitos, ela está trabalhando em conectar o mundo que a gente chama de espaço do problema, conectando com o espaço da solução, fazendo com que a solução realmente atenda os problemas que foram identificados no mundo real. Então, a engenharia de requisitos faz esse meio de campo. E assim, não precisa ser um profissional de requisitos, ser uma pessoa que estuda requisitos, para entender que esse processo é um dos processos fundamentais do desenvolvimento de software. Porque se você errar aqui, não adianta as maravilhosas técnicas de implementação e de implantação do sistema que você utilizou se você está implantando o software errado. Tá? Também não adianta fazer os requisitos perfeitos e errar na implementação. Então, são processos que são importantes, têm sua importância. Ok? Então, eu gosto de resumir a engenharia de requisitos em 2 frases.
A engenharia de requisitos, ela ajuda a resolver problemas de comunicação. Então, eu preciso fazer com que as pessoas que estão trabalhando no espaço da solução se comuniquem com as informações, recebam as informações que foram angariadas aqui no espaço do problema, a viabilidade do sistema, os requisitos de negócio, as necessidades dos usuários, as restrições que esses usuários têm. Eu preciso que isso venha e entre e as pessoas que estão trabalhando no design, implementação e botando o sistema para rodar, elas entendem e acompanham essas informações. E uma outra vertente também muito importante da engenharia de requisitos é guiar o design das soluções. Por quê? Porque se a gente pensar só no espaço do problema, a gente pode estar fazendo design de soluções que são impossíveis ou soluções que são muito caras. Seriam soluções muito boas, mas que têm um custo muito alto ou que são inviáveis por diversos motivos. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um aplicativo de celular para determinado nicho de mercado, a pessoa tem que entender que aquele nicho de mercado que a pessoa está querendo atender pode ter um nível, um padrão de smartphones que não seja, por exemplo, de primeira linha. São smartphones de segunda, terceira linha. Você vai deixar de dar a oportunidade dessas pessoas usarem o seu sistema? Então você tem, por exemplo, aplicativos populares como WhatsApp, Gmail, ou até mesmo as redes sociais, elas querem elas querem dar muitas funcionalidades, mas ao mesmo tempo elas têm que tentar funcionar na maior base possível de, de aparelhos distintos. É por isso que é muito comum você ter as versões light, né? WhatsApp Lite, Facebook Lite, que são versões mais leves para poder fazer com que usuários que não estejam com aparelhos de ponta, eles consigam utilizar o sistema. Então, veja, você tem uma negociação. Você precisa colocar mais funcionalidades para atender determinados usuários, mas ao mesmo tempo você precisa cuidar para que a sua implementação seja enxuta, para que o seu sistema seja enxuto e consiga rodar em aparelhos que não sejam de primeira linha. Então, a engenharia de requisitos vai trabalhar essa negociação para guiar o design das soluções. Quais são os problemas mais comuns quando a gente olha para a parte de engenharia de requisitos em um projeto? Os problemas mais comuns são requisitos incompletos ou requisitos escondidos. É aquele requisito que não conseguiu ser identificado no processo de licitação e somente quando o sistema ficou pronto e que começou a ser utilizado pelos usuários, os usuários perceberam que estava faltando aquele requisito. Né? Isso acontece bastante. É muito difícil você fazer uma licitação que seja super completa e que mapeie todos os detalhes do mundo real. É por isso que as abordagens iterativas e incrementais, em que você vai mostrando o mais rápido possível para usuários ou para representantes dos usuários versões do sistema, elas ajudam você a descobrir esses requisitos que estão escondidos, né? Descobrir requisitos que estão incompletos. Né? Um outro tipo de erro muito comum também são as falhas de comunicação entre time de projeto e cliente. Né? Então, como eu falei para vocês, é um problema de comunicação também em requisitos. Né? Às vezes você tem uma licitação que foi bem feita, mas essas informações dos clientes não chegou corretamente ao time de projeto que vai efetivamente construir a solução. E aí essas falhas de comunicação, elas causam muitos atrasos e perdas financeiras. Né? Eu mesmo já trabalhei em projetos em que houve uma falha de comunicação terrível entre o cliente principal do projeto e a equipe que estava trabalhando, e isso jogou fora aí mais de um mês de trabalho em um projeto. Né? Então veja que é uma perda financeira muito grande. Tá? Um outro problema comum é quando você tem objetivos que estão voláteis, né? Estão se movendo.
Então você tem objetivos de negócio que mudam, você tem requisitos que mudam, você tem processos que mudam. Às vezes esses processos eles estão mudando porque o cliente pensou numa coisa melhor, né? Ou seja, ele requisitou aquela mudança pensando numa abordagem melhor de lidar com aquilo. Mas às vezes são coisas que são impostas, né? Por exemplo, uma legislação que modifica. No meio do caminho você está criando ali um produto e a legislação relacionada àquele produto mudou. Você precisa trabalhar e atuar para que o seu produto já, quando saia no mercado, ele já esteja de acordo com a legislação vigente. Tá? Um outro erro muito comum em requisitos é requisitos é, especificados de forma superficial, né? Under-specified, ou seja, especificados sem muito detalhe, são muito abstratos. Né? Então, por exemplo, nos métodos ágeis existem as histórias de usuário. E aí é muito comum as pessoas, como eu vou usar a história de usuário, só vou escrever aqui no papel algumas bobagens. Eu como usuário gostaria de fazer login. E aí você tem coisas muito abstratas que não ajudam no desenvolvimento, ou seja, não ajuda a trazer para a implementação, a trazer para o design do sistema informações úteis. Você tem muitas informações que ainda precisam ser detalhadas. E aí você tem uma série de outros problemas relacionados a requisitos. E quais são os efeitos desses problemas no desenvolvimento? Vamos pegar um deles, né, o principal, que é os requisitos incompletos ou escondidos. Isso aqui é uma pesquisa de levantamento que foi feita no mundo inteiro sobre requisitos. Né? Dê uma olhada aí se vocês tiverem interesse. Mas eles mapearam assim, uma vez que eu tenho esse problema aqui, de requisitos incompletos ou ocultos, onde reverbera no meu desenvolvimento? Então, por exemplo, do lado dos clientes, requisitos incompletos ou ocultos, ele gera insatisfação dos clientes. Né? Você piora a aceitação do usuário em relação ao seu software. Né? Então, aqui você pode ter gente que cancela a assinatura porque não está gostando do sistema, ou você as pessoas continuam usando o sistema, mas negativam muito a sua aplicação, e aí você começa a ter a sua taxa de novos usuários começa a diminuir porque você está com a nota baixa. E aí você tem uma série e fora que se for um projeto contratado, você pode ter um cliente que não renova com você para continuar o desenvolvimento ou cancela o projeto. Né? Então você tem uma série de coisas que podem reverberar a partir dessa insatisfação dos clientes. Em relação ao produto em si, quando você tem requisitos incompletos ou ocultos, você tem problemas de baixa qualidade do produto, ou seja, o produto vai ter uma qualidade ruim, vai chegar nos usuários, os usuários vão sentir faltas de determinados comportamentos. Você também tem um problema de funcionalidades faltando. Né? Aqui no caso, esse que eu falei anterior, funcionalidades faltando. E por quality é quando você tem um requisito que está quebrado, está incompleto, ou seja, ele acaba sendo frustrante, porque o usuário vai lá tentar fazer uma coisa e quando ele tenta fazer aquilo ali, ele vê que aquele comportamento esperado, ele está limitado de alguma forma, ou ele não está fazendo tudo o que se esperava, então você fica com a percepção de que o produto está com baixa qualidade, ou simplesmente porque está faltando coisa mesmo. Né? Isso acaba reduzindo o valor de negócio do seu produto. Do lado do design da implementação, você tem muitas coisas que reverberam também. A principal delas é essa aqui, ó. Deixa eu até... Retrabalho. Ou seja, você fez um sistema, aí depois achou esse problema de requisitos ocultos ou incompletos, e aí você tem que fazer uma pós-implementação, ou seja, fazer um rework, um retrabalho. Isso aqui gera muitos problemas. Você tem que remontar a equipe, refazer uma série de coisas, porque quando esses requisitos aqui se tornam completos, ou esses requisitos ocultos entram,
não é só colocar coisas a mais, eles têm que ser encaixados dentro de um todo, dentro de um contexto ali do seu produto. Então pode não ser fácil fazer esse encaixe posterior. E aí outros problemas que podem acarretar também é a ineficiência do desenvolvimento, começa a aumentar muito o número de pedidos de mudança de requisitos, né? A solução começa a ficar mais complexa ou difícil de manter. Por que isso acontece? Porque aí junta com o fato de que quando as pessoas planejaram o design, planejaram a implementação do sistema, eles não estavam contando com aqueles requisitos que chegaram depois. E se, dependendo de como esses requisitos chegam, eles podem impactar bastante ali na arquitetura da solução que foi planejada. Do ponto de vista de gestão, né, da organização, você tem time overrun, ou seja, estoura o tempo do calendário. E tempo, às vezes, é uma coisa muito importante. Imagina que você está precisando soltar uma nova versão do seu e-commerce, do seu comércio eletrônico, para o Dia das Mães. E atrasa. Não adianta chegar para os usuários e dizer, olha, o Dia das Mães, pessoal, é só daqui a 15 dias, porque o meu sistema aqui deu um problema e eu não vou conseguir liberar agora. Então, eu tinha uma amiga minha que trabalhava numa operadora de celular, e a operadora de celular ela tem várias daquelas promoções, né? Assim, promoção de recarga e tal, não sei o quê. E ela dizia que o prazo das promoções, né? Eles basicamente tinham duas opções: ou eles entregavam, ou eles entregavam. Porque não tinha a opção de não entregar no tempo certo para entrar na promoção lá do Dia das Mães de Natal. Então era uma pressão muito grande no time para que não estourasse prazo. Então, isso é uma coisa que precisa ser considerada também. Continuando naquele triângulozinho da gerência de projetos, você também tem os custos, né? Então, quando você começa a ter retrabalho, solução começando a ficar complexa e difícil de manter, você tem clientes que estão indo embora, ou clientes que não estão chegando porque o produto tá com baixa qualidade, ou com o produto está faltando funcionalidade, você começa a ter impactos no seu orçamento. Você começa a gastar mais e você não necessariamente tem um faturamento para comportar aquilo ali. Né? Então você tem uma série de repercussões também do ponto de vista de gerência de projetos. Então vamos lá, a gente já motivou uma boa engenharia de requisitos. Vamos apresentar aqui alguns conceitos básicos. O que são requisitos? Então, requisitos, esse termo requisitos, ele é utilizado com basicamente três vieses. Primeiro é quando você está falando de uma condição ou capacidade que é necessitada por um stakeholder. Né? Aquilo que a gente falou, ou seja, é uma coisa que vem de um stakeholder. O stakeholder pode ser um usuário, pode ser uma organização, pode ser algum interessado nos resultados financeiros do projeto. Essas pessoas têm necessidades. O requisito, ele também pode ser uma condição ou capacidade que deve ser atendida por uma solução. Nesse caso, o requisito está escrito pensando no espaço da solução e não no espaço do problema. Então, esse item 1 aqui é quando a gente está falando de requisitos, que eles estão escritos do ponto de vista do problema. E o ponto 2 é quando a gente está falando do requisito do ponto de vista da solução. Ok? E uma terceira opção para esse termo requisitos, né, é quando você está falando do documento ou do artefato digital que representa uma dessas duas condições acima. Então, às vezes a gente está falando assim, porque o requisito, a pessoa está falando do artefato que contém uma série de requisitos. Né? Às vezes a pessoa está falando o requisito, está falando lá do item dentro da ferramenta de gestão de projetos que tem uma descrição de algum requisito. Ou então, quando você fala de requisito, você está falando especificamente disso, de uma condição ou capacidade do ponto de vista do stakeholder ou do ponto de vista da solução. Ok? Então, quando a gente estiver falando de requisitos, a gente está falando de uma dessas três perspectivas.
Então, quem são os stakeholders? O que é esse termo stakeholders? A tradução seria partes interessadas, né? Mas a gente vê mesmo em literatura em português muita gente usando stakeholders. Então, quem são as partes interessadas? Qualquer pessoa ou organização que tem interesse no sistema ou interesse em características do sistema. Então, por exemplo, se você tem um software como o WhatsApp ou Telegram, quem são os stakeholders? Você tem os usuários comuns, que eles têm interesse no aplicativo, porque serve para se comunicar com outros usuários. Você tem, por exemplo, empresas, no caso específico do WhatsApp, você tem empresas que têm interesse também no WhatsApp, por quê? Porque você pode criar uma conta comercial. Conta comercial, ela tem características distintas de uma conta normal, que é uma conta não comercial, e a partir da conta comercial você tem uma série de coisas que você pode fazer para atingir o seu público. Tá? Então, as empresas também são stakeholders. Os governos, os entes públicos são stakeholders do WhatsApp? Não são, porque a ideia do WhatsApp é ser uma comunicação ponto a ponto, privada, que não é de interesse de nenhum ente público. Então, basicamente, os stakeholders envolvidos ali são os usuários diretos e os usuários comerciais. Quem são outros stakeholders envolvidos com o WhatsApp? O próprio Facebook, que é o dono do WhatsApp, é a empresa que produz, porque ela tem necessidade de gerar faturamento com o WhatsApp. Aí eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas o WhatsApp gera faturamento para o Facebook. Então, eles têm interesse de explorar, de manter a infraestrutura do WhatsApp, que muita gente usa sem pagar, mas porque tem outras pessoas pagando, né? As empresas que têm contas comerciais, dependendo do tipo de função que eles estão utilizando, eles precisam pagar. E o Facebook também faz uma série de usos dos dados das pessoas para poder gerar faturamento. Quando você tem, por exemplo, um sistema como nota fiscal eletrônica você tem uma série de stakeholders. Você tem desde o consumidor, que está comprando um produto, tendo a sua nota fiscal eletrônica emitida, como a empresa, o prestador do serviço ou do produto que está emitindo aquela nota fiscal, o governo municipal ou estadual, dependendo se for produto ou serviço, onde a nota fiscal está sendo emitida, o governo federal, que vai fazer um controle de todas as notas fiscais. Então, você tem uma série de entes aí que estão envolvidos no projeto. Então, dependendo do tipo de software, você pode ter um grande número de stakeholders ou um número um pouco mais restrito. Então, claramente a gente precisa trabalhar a diferença entre problema e solução. Né? Então, assim, problema do negócio é alguma coisa que precisa ser melhorada, alguma coisa que precisa ser implantado ou alguma coisa que precisa ser corrigida em uma organização ou de forma geral na sociedade. Tá? E a solução de negócio, ela é uma forma como você vai atacar um determinado tipo de problema. Porque você pode ter uma série de formas para você atacar um problema. Dando um exemplo básico, antes da gente vir aqui de novo a parte do WhatsApp. Imagina que você tem um sistema que já funciona numa empresa, que a empresa pediu para ser desenvolvido, e já tem 10 anos que ele está lá funcionando, mas você tem uma necessidade de novas funcionalidades. Isso é um problema. O problema é, a empresa precisa de uma nova versão do software lá interno que eles usam para organizar a sua produção. Você tem a opção de fazer um software novo, que vai ter todas as funcionalidades e mais as novas, ou você tem a opção de pegar o código legado e incluir modernizar o código e incluir novos requisitos em cima da mesma base de código. São duas soluções distintas para o mesmo problema de negócio. Então vejam, se a gente for ver o WhatsApp, Telegram, o Signal e tem vários outros comunicadores instantâneos, eles são soluções. Mas qual é o problema? O que é que eles estão resolvendo? Né? Então, eles têm uma mesma solução como essa, também resolve vários tipos de problemas. Né? Muito difícil você ter um aplicativo que resolve apenas um problema de negócio. Então, o WhatsApp ele tanto resolve problemas de negócio relacionado a como uma empresa comercial vai se conectar
com clientes em potencial, como pessoas comuns vão se conectar com outras pessoas, familiares, colegas de trabalho, amigos, etc. E você tem também integração de empresas. Você pode ter empresas também que queiram usar esses serviços de comunicação instantânea para agilizar o business to business, né, que são as tratativas e os negócios entre empresas. Então, quando a gente está trabalhando em requisitos, é interessante categorizar as informações à medida que a gente vai fazendo a licitação de requisitos. Existem os requisitos de negócio, que são esses requisitos de mais alto nível, que são as necessidades. Eles estão mais relacionados ao problema. Você tem requisitos de stakeholder, que são necessidades específicas de grupos de stakeholders, ou seja, você começa a quebrar aquele problema maior em problemas agrupados por stakeholder. Né? Então, até aqui você ainda tem bastante coisa que é relacionada ao problema. Tá? Desculpa a letrinha aí, é porque eu estou sem mesa digitalizadora aqui, está só no mouse. E aqui você começa a ter requisitos de solução, que são aqueles requisitos que vão atender os requisitos de negócio e de stakeholders. Né? Então aqui eu já estou falando de solução, já estou falando da parte de programação. Tá? Um erro muito comum em engenharia de requisitos é as pessoas que trabalham em TI só focarem nesse tipo de requisito. Né? E é daí onde vem essas falácias do tipo, o cliente não sabe o que quer, o cliente não sabe quais são os requisitos. Veja, nenhum cliente vai saber descrever requisitos de solução, mas ele sabe descrever requisitos nesse nível aqui. Ele sabe descrever requisitos nesse nível. Né? Basta ele ser adequadamente abordado, adequadamente instigado a falar sobre os problemas e sobre os seus objetivos. Então, os requisitos de stakeholders, a gente pode separar eles basicamente em requisitos de usuário, que são comportamentos, tarefas que o usuário espera fazer no sistema. Você pode ter regras de negócio já, ou seja, legislação, políticas das empresas, padrões de indústria que precisam ser atendidos. E você também começa já a ter aqui os atributos de qualidade, que são características importantes que são esperadas pelos usuários e pelos patrocinadores do sistema. Então aqui começam a entrar aquelas coisas do tipo, o usuário gostaria de acessar o sistema através de um smartphone. Seria interessante que esse sistema fosse acessível para pessoas com deficiência visual. Esse sistema aqui ele precisa ser rápido, porque ele precisa dar uma resposta em menos de 1 minuto. Então você começa a levantar atributos de qualidade também, que são importantes para o desenho da solução. E os requisitos de solução são categorizados daquela forma mais tradicional, requisitos funcionais e requisitos não funcionais, ou seja, requisitos relacionados ao comportamento do sistema e requisitos que são relacionados mais a condições de operação e atributos de qualidade que devem estar na solução. Né? Esses atributos de qualidade mais especificados. E aqui, adiantando um pouco sobre a forma como a gente organiza essas informações em diversos tipos de artefatos, mas a gente vai ver isso ao longo da disciplina, quando a gente falar de modelagem, especificação de requisitos, mas o que acontece? Vários desses tipos de requisitos, eles vão aparecendo em artefatos que têm objetivos distintos. Então, o primeiro artefato que a gente faz num projeto de software, quando esse projeto está começando ou está entrando numa nova fase, é criar ou atualizar um documento de visão. Documento de visão que é um documento que mostra o negócio, né? Ou seja, todo o problema. Qual é a problemática que esse software ele está resolvendo. E aí, obviamente, nesse documento vão aparecer os requisitos de negócio. Depois você começa a traduzir esses requisitos de negócio em requisitos de stakeholders, ou seja, você começa a ter, eu tenho, pegando novamente o caso do WhatsApp, eu tenho usuários normais e usuários não comerciais. Então você começa a ter cenários, né, que são os casos de uso ou histórias de usuários, você começa a ter cenários distintos para determinados usuários. Né? Então você tem aqueles usuários comuns que têm uma série de requisitos, série de comportamentos que ele espera que o WhatsApp tenha, e você começa a ter coisas específicas para os usuários comerciais, inclusive regras de negócio específicas para usuários comerciais e assim por diante.
E esse processo é um processo de refinamento em que efetivamente você vai chegar no nível de solução, onde você vai ter requisitos de sistema, né, que são requisitos funcionais ou requisitos não funcionais, as restrições e os atributos de qualidade. E aí você vai chegar na especificação de requisitos, que é um detalhamento de especificação que já chega no nível em que eu posso passar isso para uma equipe de desenvolvimento, que eles vão conseguir pegar as informações para planejar o projeto e a arquitetura do sistema, projetar testes e projetar a implementação. Outra perspectiva interessante também é ver por quais papéis dentro da empresa ou dentro das organizações essas informações passam, né? Então, por exemplo, imagine que você tem dentro de uma empresa um pouco maior, com mais infraestrutura, que esteja idealizando um novo produto, você tem a equipe comercial. A equipe comercial ela vai pegar uma determinada necessidade de mercado e vai pensar um determinado tipo de conceito de produto, né? Então, normalmente, o pessoal do marketing, vem e gera essa demanda de um novo produto com novos requisitos de negócio. Tá? Esses requisitos de negócio vão efetivamente, no final, virarem um produto. Mas por onde é que eles passam? Eles passam por marketing, eles passam por gerência de produtos, né, que são as gerências que existem nas empresas para controlar o ciclo de vida daquele produto, se aquele produto, posicionamento do produto no mercado, quanto aquele produto vai custar para a empresa desenvolver e quanto vai custar e quanto ele vai gerar a expectativa de faturamento. Então, empresas que produzem o seu próprio serviço ou produto, vamos dar um exemplo, Dropbox. Dropbox, talvez vocês conheçam, é uma ferramenta é um serviço para você guardar arquivos, né, na nuvem, né? Guardar arquivos na internet. Então, veja, eles têm um custo de desenvolvimento e um custo de operação do Dropbox para guardar lá todos os seus arquivos. E eles têm uma base de usuários que tem uma parte grande dela que é gratuito, usa gratuitamente o Dropbox, e tem outra parte que paga. Então, quem é que faz esse balanço entre o produto ser viável economicamente ou não? Normalmente é o que a gente chama de gerência de produto. Né? Então, essa gerência de produtos ela vai ficar traduzindo as informações do marketing em requisitos de usuário, atacando efetivamente as necessidades de grupos específicos de stakeholders. Por fim, quando você precisar pegar esses requisitos de usuário e traduzir isso para analista, para requisitos funcionais, você vai ter a participação dos analistas de negócio nessa tradução para levar aquilo ali para uma terminologia que seja de especificação técnica do sistema. Desse outro lado aqui, eu tenho uma nomenclatura pensando em papéis mais corporativos, ou seja, esses requisitos de negócios são alimentados por nível de gerência, diretoria. Você tem esse trabalho aqui de requisitos de negócio para requisitos de usuários, que envolvem analistas de negócio e usuários, ou seja, o gerente de produto ele colabora com analista de negócios, ele instiga o analista de negócio a estar procurando usuários potenciais ou representantes de usuários para estar fazendo esse trabalho aqui de refinamento do requisito de negócio em requisitos de usuário. E por fim, do ponto de vista corporativo, você tem os analistas de negócio, que são os mesmos perfis que trabalham aqui na tradução dos requisitos de usuário para requisitos funcionais. Veja que só no final eu estou entrando com papéis técnicos, né, de desenvolvimento e testador. Mas isso aqui não é uma coisa muito amarrada. Na verdade, você já pode ter líderes de teste, líderes de desenvolvimento se envolvendo nesses passos de refinamento anteriores. Porque você antecipa o feedback da área de desenvolvimento e da área de testes em relação à forma como esses requisitos estão sendo tratados. Tá certo? Quando a gente for falar de processos de software, verificação e validação de requisitos, a gente comenta mais sobre isso aqui, sobre essa participação. Então, para finalizar aqui,
A engenharia de requisitos, ela é uma área de pesquisa, uma área de estudo, uma área de prática grande, que ela tem uma série de vertentes. Tá? Uma separação muito comum da área de requisitos é a separação entre gestão e desenvolvimento, a parte de desenvolvimento separada em licitação, análise, especificação e validação, a parte de gerência relacionada à parte de gestão, mudança, controle de mudanças e o gerenciamento do desenvolvimento. Vejam que aqui, pessoal, não estou falando de fases, eu não estou falando de etapas. A gente não sai da licitação, depois para análise, depois para especificação, depois para validação, depois para gerência e pronto, acabou o projeto. Isso aqui são atividades que são executadas ao longo de um processo de software. Então, o processo de software vai encaixar momentos de licitação, momentos de análise, momentos de especificação, momentos de validação e momentos de fazer a gerência de requisitos. Tá? A licitação, ela tem a ver com a captura e trazer as informações do espaço do problema para dentro do projeto, né? A análise, ela é a primeira modelagem que é feita em cima dessas informações que são elicitadas, né? Então a análise ela serve para clarificar, para esclarecer as informações da licitação e eventualmente se lacunas são achadas, se requisitos ocultos, se requisitos incompletos, se requisitos inconsistentes são achados aqui já na análise, eu volto aqui para a licitação e rodo mais alguma rodada de testes não, de entrevistas, de consulta com usuários, de conversas, para estar esclarecendo essas informações. Da mesma forma, a especificação é o momento em que eu vou estar tentando já traduzir as informações dos requisitos para o mundo da solução, para o espaço da solução. E essa especificação ela vai ser em algum momento validada. Essa validação, se eu achar algum problema nessa validação, eu posso tanto precisar voltar para a licitação para corrigir e fechar lacunas, como eu posso precisar voltar para um momento de análise para reavaliar aquelas especificações que foram feitas, ou eu posso precisar simplesmente reescrever as especificações. Mas um momento crucial que dá para ver aqui, um momento importantíssimo de requisitos é a validação, porque a validação é onde eu vou dando a cola, onde eu vou fazendo com que as coisas que são desenvolvidas e geridas ao longo do processo de requisitos, elas estão se conectando adequadamente com os diversos artefatos, com as diversas pessoas envolvidas no desenvolvimento de software, seja na parte de implementação, testes, design, usabilidade, interfaces, negócios, pessoal do marketing, pessoal da área comercial, pessoal da área de negócios. E a gerência de requisitos, por fim, ela é a área da engenharia de requisitos, onde a gente conversa sobre as práticas de priorização, planejamento dos requisitos, planejamento do desenvolvimento, controle do ciclo de vida dos requisitos, né? Ou seja, do requisito desde o momento em que ele nasce, em que ele é criado, até o momento em que ele é implementado e disponível para os usuários, até o momento em que ele é descomissionado, né? Ou seja, que o requisito ele deixa de existir, aquela função deixa de ser interessante no produto e ela é excluída do produto. E a gerência de projetos, gerência de requisitos também tem práticas relacionadas a controle de mudança, que também são essenciais no desenvolvimento dos seus requisitos, porque à medida que você vai estar desenvolvendo os seus requisitos, você está constantemente refinando e abraçando as mudanças que estão sendo feitas, ou porque essas mudanças vêm dos próprios usuários, que agora esperam outras coisas relacionadas àquele seu produto, ou de concorrentes que lançaram novas funcionalidades e você precisa trabalhar para também implementar aquelas funcionalidades, ou de uma legislação que modificou e você precisa se adequar a novos parâmetros legais, e assim por diante. Tem uma série de motivos de por que requisitos de mudança precisam ser tratados em projetos. Então, por fim, para encerrar a aula, o recado aqui dessa aula e o recado dessa disciplina
é que o processo de requisitos ele é fundamental para o desenvolvimento de software. Então é por isso que nós temos uma disciplina de requisitos, uma disciplina inteira de requisitos dentro de uma graduação de engenharia de software. Tá certo? Desorganização e informalidade no trato dos requisitos não escala e geram muito retrabalho, pessoal. Então, assim, se você não está fazendo um joguinho só para curtir ali e aprender um JavaScript ou uma plataforma de jogos, se você não está fazendo ali só um softwarezinho pequeno que vai lhe ajudar numa automação de alguma tarefa sua, se você está fazendo alguma coisa mais organizada, que tem uma expectativa grande de usuários em relação àquilo ali, você precisa trabalhar o desenvolvimento desse software, desse serviço, desse produto, de forma organizada em relação aos requisitos. Tá? Você tem uma série de práticas e técnicas, então assim, tudo que a gente vai ver nessa disciplina, muito provavelmente nenhum projeto precisa usar tudo, né? Então, os projetos eles usam as coisas que são adequadas, dependendo do contexto, dependendo do projeto, dependendo das pessoas que estão trabalhando nas equipes. E também, para fazer um contraponto, que processos e artefatos leves e ágeis de requisitos, eles não necessariamente são qualquer coisa, né? Então, você traz uma pressão muito grande quando você adota métodos ágeis, porque nos métodos ágeis, o seu processo de requisitos eles têm que estar muito bem afinado. Você não pode falhar no seu projeto de requisitos, por quê? Porque você está no fio da navalha. Você está trabalhando com o desenvolvimento tardio dos requisitos, deixando os requisitos para serem especificados só no momento em que eles são priorizados para o desenvolvimento. Mas se você deixou alguma coisa muito grande, incompleta ou escondida, aquilo ali pode trazer um impacto para o seu projeto muito grande. Então, assim, para você ser ágil em relação a requisitos, você tem que ser mais disciplinado ainda do que se você tivesse na abordagem tradicional. Então, do ponto de vista de profissionais de requisito, se você vai entrar nessa área de requisitos, ser um profissional de análise de negócio, gerência de produto, na lista de requisitos, que é que um bom profissional de requisitos precisa ser capaz. Ele ou ela tem que conhecer os objetivos de cada prática, cada técnica. E ele precisa aplicar essas práticas de acordo com o contexto. Ou seja, não é essa história de aprendi a usar o martelo, tudo é prego agora. Não. Tem que saber o momento de acionar cada prática, de acionar cada técnica, dependendo do contexto do projeto, do contexto das pessoas e da disponibilidade de recursos até financeiros para você estar executando essas atividades. Né? Outra coisa muito importante também é saber definir e educar as equipes relacionadas ao processo de requisitos do sistema, ou seja, profissional de requisitos, assim como profissional de testes, assim como profissional de, sei lá, de design, assim como profissional de arquitetura, ele é a pessoa que define os parâmetros e orienta a equipe para estar seguindo aquilo. Porque você tem uma série de pessoas que não necessariamente são especializadas em requisitos dentro da sua equipe. Então você tem que disseminar esse processo de requisitos, essas práticas de requisitos que foram escolhidas para aquele projeto. Tá? Então, e uma característica muito importante de profissionais de requisitos é que ele e elas são muito, muito, muito bons em comunicação, tanto escrita como oral. Né? Então, a comunicação é um ponto muito importante desses profissionais. E se você trabalha com desenvolvimento, trabalha como teste, trabalha como programadora, trabalha como arquiteta de software, o que é que você precisa saber sobre requisitos? Você precisa entender o escopo da engenharia de requisitos, ou seja, até onde a engenharia de requisitos vai, e você tem que saber reconhecer requisitos bem especificados, ou seja, quando os requisitos chegam para o desenvolvimento, saber entender a diferença entre um requisito bem especificado e um que está mal especificado, que está incompleto, ou que tá faltando informação. Então, é importante o profissional de desenvolvimento saber reconhecer bons requisitos, né? Entender de onde estão vindo essas informações, ou seja, não precisa ir lá falar com os usuários, mas precisa conhecer os tipos de usuários, os grupos de usuários que estão sendo alvo daqueles requisitos, ou seja, eu estou fazendo essa função para a Maria, eu estou fazendo essa função para o fulano de tal, aquele tipo de usuário que vai usar o meu sistema. Então é importante ter uma noção de onde vêm essas informações e entender as decisões que foram tomadas na hora de desenhar os requisitos do sistema.
E por fim, é muito importante que os profissionais de desenvolvimento compreendam esses ciclos de refinamento e validação que os requisitos vão passar. Até porque eles estão intimamente atrelados aos ciclos de desenvolvimento. Então, se você vai usar XP, Scrum, Kanban, Hoop, o que você for utilizar, do ponto de vista de desenvolvimento, você vai saber os momentos em que você vai pegar requisitos e começar a trabalhar, vai começar a implementar, vai fazer uma entrega, vai mostrar para o cliente. E é sempre importante entender quais são desses momentos que você precisa aplicar técnicas de engenharia de requisito. Tá? E uma coisa também muito importante dos profissionais de desenvolvimento, testes, arquitetura, código, o que for, é que esses profissionais trabalham junto com os profissionais de requisitos para levar informações do desenvolvimento, levar informações do espaço da solução para o espaço do problema. Então, quando o analista de requisitos ele precisa fazer uma negociação, precisa escolher entre um requisito mais sofisticado, mas que tem uma implementação muito cara, ou um requisito mais simples, que tem uma implementação mais barata, a analista de requisitos, a pessoa que está fazendo a análise de requisitos não toma essa decisão sozinha. Ela vai conversar com pessoas do desenvolvimento, vai conversar com pessoas do negócio e a equipe como um todo vai tomar a decisão conjunta. Então, quanto mais apoio aos profissionais de requisitos as equipes de desenvolvimento dão, melhora a comunicação entre os times e entre as equipes. Ok? Bom, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês nessa primeira aula. Até a próxima. Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa aula, vocês podem mandar mensagens nos canais que a gente divulgou. Podem mandar mensagens via Moodle, via Telegram ou por e-mail, ok? Se for alguma dúvida sobre a aula, posta lá no Telegram que já aí todo mundo já vê a pergunta e as respostas.